antes de cair no Inspector, eu queria puxar antecedentes do Inspector. É uma série de polícia de resgate. O Inspector, ele é a mistura dos dramas policiais japoneses com Metal Hero. O Japão tem uma tradição longa de séries policiais, ou séries sobre detetives, séries sobre agentes secretos. Lá em 1968, teve uma série sobre investigadores especiais chamada Key Hunter. Eles caçavam criminosos, mafiosos, criminosos internacionais que estavam escondidos no Japão. E é uma série que fez muito sucesso. É uma série de mais de 260 episódios. Saiu na emissora TBS, que era a emissora que tradicionalmente exibia os Ultras, né? Essa série fez muito sucesso. Um dos agentes principais era o Hayato Tani, que depois seria o chefe Sugata do Masked Man. Outro ator que participou da série foi o Hiroshi Miyauchi, o Kamen Rider V3 e depois o chefe Masaki, do Inspector de Soul Brain. Essa série também ela é conhecida porque projetou o Sonitiba. Sonitiba, que seria o primeiro grande astro de artes marciais no Japão. Fez a série Karate Kiba e vários filmes de Oyama, Campeão da Morte, que chegou a ser lançado no Brasil. Esse Sonitiba, ele se destacou muito no Key Hunter, só que ele reclamava que a maioria dos atores japoneses era péssimo para ensaiar cenas de ação. Ele que tinha que tomar cuidado para não machucar ninguém, porque ele tinha uma movimentação muito veloz. Ele tinha cenas de acrobacias e cenas perigosas com carro, com moto. E as cenas de ação dele tinham muito impacto perante o público. Isso inspirou ele a criar o Japan Action Club, a empresa e escola de dublês que depois se destacaria muito nas séries Tokusatsu. O famoso JAC, né? JAC, o Japan Action Club. Ele surgiu a partir surgiu no período do Sonitiba, ligado ao Key Hunter, essa série Key Hunter. E hoje em dia, para todo fã de Tokusatsu da geração Manchete, a grande marca lá o que tornava as lutas eletrizantes era o trabalho dos dublês. É verdade. O cara que montou toda essa estrutura, né, de treinamento, tal, de dublês, street actors, né, que é o pessoal que veste a fantasia, os trajes, Sonitiba foi a partir de uma série policial, Key Hunter. E aí, ao longo dos anos, teve muitas outras séries. A Toei produziu uma série policial chamada G-Man 75, G-Man 75. Em 1975, a série durou 335 episódios. Série de investigação policial. G-Man é uma gíria americana para tipo agente federal, federais, né? E aí nessa série teve várias formações, né, de equipe. O Hiroshi Miyauchi, chefe Masaki, participou de mais de uma centena de episódios dessa série. Então ele ficou muito marcado com o trabalho ligado a séries policiais. Além, claro, em 75 ele já tinha feito o Kamen Rider V3. Sim. Mas ele ficou mais famoso ainda por séries policiais, como o G-Man. Aí você vê que a Toei tem uma estrutura de produção de séries policiais. Também tinha os filmes, vídeo cinema. Filmes geralmente lançados para VHS. Muitas histórias policiais, histórias envolvendo Yakuza, vinganças no mundo do crime,
histórias tipicamente policiais, inspiradas no cinema americano. O policial que tem um amigo assassinado, uma família assassinada e vai em busca de vingança. Muitos filmes assim. Toda a parte de dublês feita pelo Japan Action Club. Diretores de ação do Japan Action Club fazendo séries tokusatsu e fazendo séries policiais. Então, às vezes, você pega algum clipe dessas séries, você tem a impressão que está vendo um tokusatsu. Isso aí tem uma tradição gigante. Tem até uma série, uma franquia, chamada Sukeban Deka. Sukeban é uma palavra para garota líder de gangue. Sim. Menina líder de gangue. Sukeban e Deka é de policial. Sukeban Deka é uma garota de uniforme escolar, que é uma policial disfarçada que luta com ioiô. Eu já vi muita gente chamar Sukeban Deka de tokusatsu. Porque vê as lutas. Ela pula, dá uma pirueta no ar, vai dar aquela voadora com típicos closes e movimentos de câmera que a gente vê em séries tokusatsu, mas são dramas policiais. E aí, bom, já dando essa explicação aí à parte, indo lá para o mundo das séries tokusatsu mesmo, né? Final dos anos 80 foi um momento muito delicado na mídia do Japão para as séries infantis e infanto-juvenis. Estava vendo um debate que eu digo assim, professores, pais, sendo entrevistados em programas de televisão, dizendo que os desenhos e séries estavam muito violentos. Bom, a gente sabe que desde sempre as séries japonesas foram mais violentas. Com certeza. E um dos elementos que desencadeou isso é que em 88 apareceu um serial killer no Japão chamado Tsutomu Miyazaki, que foi conhecido como o assassino otaku. Um cara que entre 88 e 89 ele sequestrou, matou algumas meninas, 4 ou 5 meninas. É uma coisa horrorosa. Serial killer é aquela coisa que mobilizou a opinião pública. Quando ele foi preso em 89, o que acharam na casa dele? Pilhas e pilhas e pilhas de fitas de anime, de tokusatsu. Então, tinha outras coisas também. Só que como viram que ele gostava, começaram a chamar ele de assassino otaku. Aí relaciona as coisas, né? Então veio um estigma muito grande, né? O otaku como... Já não era bem visto, né? Já era bem visto como esquisitão. E tendo um serial killer taxado como otaku, pior ainda. Apontou, né? Botou um alvo, né? Todo o fandom, né? Então tinha debates e tal. E em alguns programas de TV chegavam até a citar Kamen Rider, tem monstros horrendos e coisas muito violentas, que precisavam cuidar mais, ter mais atenção com a programação infantil. E olha que eu acho que anos 80 era que tinha perto dos 70. Eu também acho. Os anos 70, aquilo ali é uma fábrica de trauma. Lembra do Pinóquio, do Pirata do Espaço, aquele monte de coisa que acontecia lá, né? Pois é. Quando entraram os Real Robots, então. Mas enfim, aquela época, final dos anos 80, estavam discutindo muito isso. E a Toei, como eu falei, eles estavam vindo de... estavam dando continuidade aos chamados Metal Heroes, né? Gavan, Charivan, Shider, fecha uma trilogia. Depois Jaspion, uma coisa diferente, pegando elementos dos Ultras, né, com monstros gigantes e tal. Depois veio o Spilvan, já voltando um pouco para a fórmula dos policiais do espaço. Depois o Metalder, dando uma cara nova, uma reformulação do Kikaider, sim, do Shotari Shinomori, só que com um caminho todo próprio. Já mudou bastante, baixa, né? Sim. Uma audiência baixa, né? Que é uma pena porque eu adoro a série. Depois teve o Jiraiya, que deu um up na audiência, caiu nas graças do público mesmo. Aí veio o Giban, já puxando influências do Robocop. E o Giban tava, né? Jiraiya e Giban estavam deixando em alta o horário, a faixa de horário de programação da TV Asahi, dedicada aos heróis solitários, né? Só que a Toei queria alguma coisa diferente.
Aí tinha o produtor, o Nagafumi Hori, da Toei, e o Tsunomiya, acho, da TV Asahi, planejando um novo tipo de série. E aí entrou em cena essa discussão sobre a violência, né? Do herói matar os inimigos e tal, né? E aí eles vieram com um conceito diferente. Vai ser agora uma equipe de resgate. Uma equipe de resgate, vão ser policiais, vão ser agentes da lei, né? Vão ser agentes especiais, né? Uma mistura de bombeiro com policial, em histórias mais realistas. Dessa vez aí, a parte de fantasia, seres espaciais, impérios do mal invadindo a Terra, não, isso aí ia ficar tudo de lado, ia ser criminosos comuns. E resgate, basicamente em incêndios, né, em prédios, em chamas e tal. Para que tivesse um outro tipo de ação, que não fosse aquela coisa de duelo de espadas ou duelos com mortes, explosões e tal. E aí eles pegaram toda aquela prática de séries policiais. Chamaram o Hiroshi Miyauchi, que apesar do público conhecer por Kamen Rider, o público mais adulto conhecia ele de várias séries e filmes policiais. Meu amigo, você conseguiu. Sim. Você não é meu pai, nunca foi. Está preso. Fardado como o chefe Masaki. E aí veio o Inspector, né? O design das armaduras do Fire, do Barker Harter, é do Katsushi Murakami e a equipe dele da Bandai. Chamaram vários roteiristas, mas o principal é o Noboru Sugimura, que àquela altura já era um roteirista experiente. A trilha sonora é do Seiji Yokoyama. Ele fez a trilha sonora dos Cavaleiros do Zodíaco e é do Metalder. Então, e aí fizeram o Inspector, tentando mudar a fórmula. O público reagiu bem. Defendendo a paz e a amizade, um departamento especial da Polícia Metropolitana protege o povo enfrentando o crime. Esquadrão Especial Inspector. Dessa vez não tinha grandes batalhas, né? Sim. Mas o público reagiu muito bem até. Acho que nem a Toei esperava que fosse tão bem sucedido. Porque Exatamente. Foi um risco muito grande, porque até então as grandes batalhas eram o que atraía a molecada. Sim. Vamos tentar segurar pelo roteiro e pelo suspense. Tanto que eu sempre pensei comigo mesmo que quem gosta de Tokusatsu é o pessoal que acompanhava desde os anos 60, 70, National Kid também, e a geração Manchete. Mas tem aquelas pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de série, acham um pouco estranho, aquele monte de explosão, cenas muito rápidas. E eu sempre pensei comigo, eu acho que a melhor série para apresentar para quem não está acostumado com Tokusatsu é o Inspector. Porque ela tem aquela cara de série policial mesmo, não tem aquele exagero todo, né? Então acho que isso aí foi uma coisa que chamou a atenção do público em geral também, né? Até quem não estava acostumado com as explosões e tudo mais, né? Sim, é um outro ritmo de roteiro que eles colocaram. Né? Sim. Durante todos os anos 80, sempre tinha assim 2 batalhas, né? O herói tinha uma luta preliminar com o vilão, o monstro da semana, na primeira metade do episódio. E depois tinha a luta final na segunda metade. Então tinha mais de uma transformação, né? E o Inspector não, vai tudo na investigação. Claro, o Harter e o Barker parece que eles já são robôs, né? Já estão na forma blindada. E o Fire vai se transformar no final. De roteiro que faz lembrar um pouco os Ultras, do herói aparecer no final, que é o tempo de duração. A ideia deles era uma armadura mais realista, apesar de se transformar, se materializando no corpo dele dentro do carro, né, que não é muito realista,
Mas a ideia é que é uma armadura bastante pesada. Acho que é 40 a 50 quilos de armadura, como é dito na história, né? E que tem que ser um cara muito bem treinado para conseguir vestir aquilo ali, né? E que só pode usar por 5 minutos, senão ela superaquece. Tanto que virou uma só marca faltou a luzinha piscando. Pois é. Fica aquela tensão. O Fire só tem mais 2 minutos, Fire só tem mais 1 minuto. Porque se ele não destrava o capacete e despressuriza, porque a impressão é que é um traje pressurizado. Se não libera a pressão e tira, ele sufoca lá dentro, ele entra em colapso. É verdade. Então não é um herói poderoso, ele não é feito para longas batalhas. Mas é o que naqueles 5 minutinhos, né? Não são os 3 minutos do Ultraman, os 5 minutos do Fire, ele tem que resolver a situação. Mangá, tokusatsu, anime, música, cultura e história. O melhor conteúdo sobre cultura pop japonesa está no blog Sushi Pop, de Ale Nagado. Acesse www.blogsushipop.com.